Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michelle e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o setor elétrico brasileiro. E para isso, eu trouxe duas pessoas que são aqui da Aquarela, que atuam nos nossos projetos de mercado livre de energia e que têm bastante conhecimento na área do setor elétrico. Então, sejam bem-vindos, Mari e Evelyn. Por favor, se apresentem para a gente. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu sou cientista de dados aqui na Aquarela. E eu sou Evelyn, sou Product Owner aqui na Aquarela. Beleza, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre o setor elétrico brasileiro, eu acho que para quem entende um pouco ou para quem ainda não entende direito, a gente podia dar um panorama do histórico da evolução do setor elétrico no Brasil. Eu acho que a Mari tem bastante experiência nessa área, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente desse histórico. Beleza. O setor elétrico, ele passou, na verdade, por grandes mudanças, assim, ao longo do tempo, principalmente lá para o final, do século XX, início do século XXI, porque antes a gente era marcado por uma forte centralização do governo em cima de todo o setor energético. Então, o governo ele tinha o controle sobre os recursos hídricos, sobre o uso de energia, tinha todo um controle estatal sobre tudo. E a gente passou justamente por um processo de desestatização, né, a gente teve uma maior abertura, desse controle estatal, começaram a surgir, algumas privatizações de algumas empresas relacionadas, ao setor de energia, né, então, antigamente a gente tinha a Eletrobras que ela meio que dominava todas as outras empresas relacionadas ao setor elétrico, né, as outras empresas de energia. Mas com esse processo, a gente teve um plano de desestatização, que foi onde ocorreu as primeiras privatizações, tiveram maiores incentivos para que a gente conseguisse, ter algumas melhorias e aumentar a competitividade no mercado, né. A gente estava passando, por um processo de algumas crises, né, então tiveram que ocorrer várias mudanças, ao longo do setor elétrico. Então, isso foi marcando essa evolução, né, principalmente a partir lá do final da década de 90, né, a gente teve algumas dessas mudanças. Então, um marco também desse processo de desestatização foi que, no ambiente de comercialização de energia, surgiram 2 ambientes de contratação. A gente tem um ambiente de contratação livre hoje, e a gente tem um ambiente de contratação regulada de energia. Então, nessa época houve, né, essa criação, desses 2 ambientes e meio que a ideia é que toda a energia que seja comercializada, ela tem que estar devidamente contratada, seja ela no mercado regulado ou no mercado livre. Então, isso é importante porque meio que você consegue lastrear aquela tua energia e tu garante o suprimento, energético, né, tu garante que a evolução do setor, a evolução do consumo vai estar acompanhada dessa garantia do suprimento energético. Então, o setor ele passou por diversas mudanças, teve esse processo de evolução, para que a gente conseguisse, ter justamente esse suprimento de energia, garantir que a energia chegue nas casas dos consumidores, evitar crises energéticas, né, evitar também os apagões que aconteceram, no início dos anos 2000. Então, tem que ter todo esse planejamento energético para garantir que tudo isso aconteça, né. Então, tiveram várias mudanças e uma das mudanças que está marcando, né, para o futuro também, é a abertura do mercado livre que a gente tem, hoje em dia, né. Então, em 2024, a gente tem essa abertura do mercado livre de energia já para as empresas que fazem parte do grupo A, né, do grupo de tensão. Então isso é mais uma mudança, mais uma evolução que está acontecendo no setor do setor energético. E até pegando o gancho do que você falou, eu acho que a gente tem um episódio anterior com o Evelyn, que ele explicou um pouquinho melhor, né, os diferentes setores, os diferentes grupos de empresas, mas para a gente pensar também no futuro, até nessa abertura do mercado livre, como que a gente consegue enxergar o desenvolvimento desse setor elétrico no Brasil, hoje? Eu acredito que a tendência
pegando esse gancho que a Mari falou, é realmente ser um mercado mais aberto, em que as pessoas possam, de certa forma, escolher a energia, de onde elas querem pegar essa energia, e também ser mais sustentável, né? Então a gente tem aí não só essa abertura, mas outras fontes de energia, né? A gente sabe que quando há momentos de crise, a gente recorre muito a essa parte do gás, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Eh, e gás, quando se fala dessa forma, né, quando ele precisa passar por uma queima, ele não é sustentável, né? Exatamente vai contra tudo que o mundo está pensando que é exatamente ir a caminho de carbono zero. Então, a ideia realmente é que tenha mais liberdade e que aí tenham outras fontes de energia para que possam suportar também, entre elas, né, uma que está bem famosa aí, é o hidrogênio verde, né? É, exatamente, assim, eu vejo de visão para o futuro aqui no Brasil do setor energético, a gente tem essa parte da abertura, do mercado livre de energia, a gente também tem essa parte de sustentabilidade, a gente tem um plano, nacional de energia que a gente pretende chegar no net zero, né, reduzir as emissões de carbono até o zero lá em 2050. E o governo em 2020, né, ele trouxe o hidrogênio verde como o combustível do futuro, né, como algo que iria desempenhar um papel importante aí nessa parte de sustentabilidade, de diminuir as emissões, de CO2, porque é uma fonte de energia limpa, né, desde a sua produção até o seu transporte. Então, isso está sendo bem visto e está sendo recebendo investimentos aqui no Brasil e também lá de fora, né, as empresas, o pessoal da Europa está de olho nisso aqui também, porque na Europa, vários países, né, eles têm os seus planos também para esse processo de descarbonização até 2050. Só que na Europa, basicamente a matriz energética de lá, a maior parte é proveniente de combustíveis fósseis, CO2, emissão de CO2, enfim. E com a crise também, com a guerra da Ucrânia, que eles dependiam muito da energia também de lá, então tem uma atenção ainda redobrada em como eu, conseguir essas outras fontes de energia, né. E o Brasil, ele é um país com um potencial energético, assim, gigante, né, a gente já tem, a maior parte da nossa energia vem de fontes, renováveis, Uhum. seja por energia hidrelétrica, eólica, solar, enfim. E a gente tem esse potencial aí do hidrogênio verde, né, que o Brasil ele pode ser futuramente um exportador de hidrogênio verde. Um litro de hidrogênio verde ele tem um maior potencial energético do que um litro de gasolina, por exemplo, bem mais. E você não tem emissão de CO2, a produção dele está relacionada a energias, que vêm de fontes sustentáveis. Então você não tem emissão de gás carbônico desde a sua produção, no seu transporte também. Então o futuro também é que o Brasil ele passa a ser um exportador desse tipo de combustível. Então eu acredito que essa é uma visão do futuro, também no setor elétrico, assim como a abertura do mercado, né. Porque nesse ano, como a gente tem essa abertura do mercado livre de energia para as empresas do grupo A, é esperado que muitas empresas que elas eram no grupo de tensão mais elevado, mas que tinham uma demanda um pouco menor, elas consigam migrar agora para o mercado livre de energia e, com isso, eles conseguem entrar num setor mais competitivo, né. Então, meio que o mercado agora ele vai passar de uma característica que tinha de ser muito atacadista para um perfil varejista, né, do consumidor. Porque vai mudar o relacionamento do consumidor com os fornecedores, eles vão conseguir negociar melhor os preços, né, da energia dos seus contratos e com isso, gerar economia também para essas empresas, né. Então é esperado que em 2024 muitas empresas migrem, né, em 2026 é esperado também a migração de outras empresas do grupo B, assim como 2028. Então são algumas visões de futuro, de algumas mudanças que podem acontecer aí no setor. Uhum. E só complementando, o Brasil como um país tamanho continental, tem outras formas de captar energia, né. Tem uma que chama bastante atenção, que é offshore, que é a utilização, na verdade, de plataformas no mar, em que elas possam captar energia, né. Então, você vê que, a parte na ciência, a parte de tecnologia, ela tem muito espaço e o Brasil como tudo quando se fala, né, nesse tamanho que o país tem muito potencial
para poder ter realmente várias formas de energia exatamente com esse objetivo de ser sustentável também. Uhum. E até pensando na questão que nem vocês falaram do Mercado Livre de Energia, da abertura do grupo das empresas que vão começar a entrar e tudo mais, quando que os gastos com energia, eles passam a ser uma preocupação para as empresas de fato, né? Como que a gente consegue analisar mais ou menos dessa forma? É, pelo que a gente tem contato com as empresas, vai muito da estratégia do planejamento de cada empresa, né. Então tem empresas que vão tender a ser mais conservadoras, outras mais, abertas ali a arriscar, né. Mas, de modo geral, eu vejo que, pontos que são muito, que existem muito em todas as empresas, é o quanto isso está impactando no produto final, né. Porque essas empresas, no final do dia, elas não comercializam energia. Elas produzem é o quê? Sei lá, um atacadista que vende produtos, né, no mercado, vende roupa ou que vende, sei lá, uma indústria, né, que produz tecido. Então o produto final dele, a expertise dessa empresa é isso. E hoje para essas empresas a energia, ela tá ali entre o terceiro e quarto, às vezes chega até o segundo maior gasto. Então ela acaba sendo um insumo também do produto, né. Então o quanto é que acho que a grande pergunta que deve ser respondida é o quanto que eu vou economizar com energia e quanto isso impacta no meu produto final, né. Quanto eu posso trabalhar na margem do meu produto, né. Hum. Então eu acho que essa é a grande pergunta que as empresas fazem e quando a gente olha para o mercado, Mercado Livre, isso acho que na sua grande maioria é uma resposta muito clara que migrar para o Mercado Livre é muito mais rentável, né. Claro que ainda tem algumas coisas, questão de burocracia e como a Mari falou, o mercado sendo mais varejista, então, você acaba sendo terceirizado na energia, né, como hoje a gente também já é, né, através da distribuidora, mas tendo um outro agente ali, talvez tem tudo para facilitar a forma como as pessoas, lidem com o mercado livre de energia, né, porque daí acaba tendo esse ponto de referência. Então, tendo esse ponto de referência facilitando nessa burocracia, né. Porque daí não tem as empresas não vão ter tempo de gastar mais, horas, né, das pessoas para poder olhar essa questão da energia. Acho que facilita muito mais para exatamente fazer sentido para essas empresas migrarem para o Mercado Livre. Uhum. Quando a gente pensa na questão de quantidade de dados que a gente tem dentro de um mercado livre de energia, eh, a quantidade de informação que a gente consegue visualizar sobre esse mercado hoje em dia, né. Como que a gente consegue pensar numa melhor alocação de recursos, de pessoas, da própria energia em si? Como que a gente consegue entender como aumentar a eficiência energética de uma empresa? Como utilizar isso melhor? Como isso pode impactar na receita da empresa? Como que num todo, a gente tem os recursos de energia a nosso favor, quando a gente pensa em questões corporativas. Eu imagino que aí a primeira questão é o que quer ser resolvido, né, porque daí como tem várias áreas no mercado energético, tem várias, formas de se fazer, né, várias coisas. Porque informação, dados, aí existem muitas, né. Só para pegar um exemplo, tem informações que às vezes são coletadas de 10 ou 15 em 15 minutos. Então você imagina isso em um mês, por exemplo, Uhum. já é muito dado. Né, então, ter essa organização dependendo do objetivo já acho que é a primeira pergunta que deve ser respondida. Depois disso, aí sim, aí é olhar esses dados de uma forma, principalmente com experiência, né, para saber o que quer, que dado é que tem que ser usado para responder essa pergunta, e aí realmente para procurar essa eficiência. Então, acho que o objetivo principal é um primeiro passo que é bem importante para poder encontrar exatamente essa eficiência. É, eu acho que, tem também você pode fazer nessa área, de alocação de recursos, enfim, fazer um melhor monitoramento do teu consumo, né. Tu vai ter esses dados do teu consumo e tu consegue fazer um planejamento, energético melhor na tua empresa, né. Tu pode utilizar esses dados, pode prever qual seria o teu consumo de energia estimado futuramente,
E daí tu consegue ter uma ideia se tu vai estar, se tu tá, por exemplo, no mercado livre de energia, se parte do teu volume energético vai estar exposto a algo que tu precisa negociar lá no mercado de curto prazo, né? Que você vai estar expondo aí o teu portfólio ao PLD. Então, você lastreando todos esses dados, né, tu consegue se planejar melhor energeticamente para ter uma decisão mais lucrativa futuramente, né? Se eu tenho uma previsão no meu consumo, eu consigo me planejar melhor. Tem outras formas também de alocar recursos, né? Hoje em dia, dentro do mercado livre de energia, a gente tem vários tipos de contratação. Então, existem contratos de preço variável, né? Que o preço ele meio que varia ao longo do dia. Então, tu pode se planejar para que, sei lá, você aumente a tua demanda quando o preço de energia for menor, porque daí tu consegue economizar, né, nessa parte. Uhum. Isso dentro do mercado livre de energia, mas também a gente tem também no mercado cativo, né? Tem a tarifa branca, que tem 3 faixas e períodos lá que tu pode consumir tua energia, que seria o período de ponta, fora de ponta e o intermediário. Então, a ideia, né, que é meio que um incentivo do governo em que se tu conseguir produzir, se tu conseguir aumentar a tua demanda num período fora de ponta, você vai estar sobrecarregando menos o setor energético e tu consegue uma economia também para esse tipo de tarifa, né? Tu consegue economizar no custo final do valor da energia. Então, tu consegue isso no mercado cativo através da tarifa branca, mas tu também consegue isso no mercado livre de energia, né? Existem contratos de preço variável em que tu consegue se planejar melhor e alocar os recursos de forma que tenha uma economia para tua empresa aí no setor de energia. Pensando até nessa questão de planejamento energético, a gente aqui na Aquarela, eu sei que a gente tem, né, o Tactics Energy, que é o nosso produto para o mercado livre de energia, e que eu sei que vocês 2 têm o envolvimento de vocês. E eu queria saber o que que vocês podem falar um pouquinho dessa ferramenta pra gente, sobre o que ela faz mais ou menos, né, qual é o contexto dela, como que a gente consegue pensar o melhor uso dessa ferramenta dentro das empresas? Claro, o Tactics Energy ele tem o objetivo principal de ser um apoio na tomada de decisão. Então, exatamente isso que a Mari falou, é com esse objetivo de trazer mais visibilidade de forma centralizada para que a pessoa, né, que está ali na frente da tela consiga tomar essa decisão de forma mais rápida, né, e com mais clareza. Então, o Tactics Energy, ele traz ali módulos tanto de previsibilidade e estimativa do mercado de energia, né? Quanto também uma previsibilidade do portfólio, né? O quanto é que as empresas estão contratadas, né? E aí também trazendo um conceito de gestão de risco, né? Onde é possível, a partir da exposição, ver o quanto de risco é que a empresa está atrelada ao mercado, né? Então, esses hoje são os módulos principais que a gente também vai voltar todas as funcionalidades para isso, né? Trazer essa previsibilidade para o usuário final. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que, assim, vocês foram muito didáticos em relação à explicação do setor como um todo, que eu sei que pode ser muito complexo se a gente quiser deixar complexo, mas eu acho que vocês facilitaram muito para a gente a explicação. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes. E para quem acompanha a gente e quer saber um pouquinho mais sobre o próprio Tactics Energy, pode entrar no nosso site aquaré.lá/Tactics Energy, que vocês vão achar todas as informações sobre esse produto. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o mercado livre de energia, o setor elétrico, a gente tem vários artigos no nosso blog, escritos inclusive pelos dois, que é aquaré.lá/blog. E a gente vai ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio.